Aí. Bom, vamos lá, pessoal. Hoje, nossa última aula, nós temos bastante coisa para mencionar aqui. Resgatando aqui a estrutura do conteúdo que a gente vai conversar, na aula passada, nós paramos em logística de suprimento. Então, eu vou mencionar os próximos tópicos aqui, de maneira mais resumida, para a gente ter um tempo no final para exemplificar para vocês questões que vão cair na avaliação. Então, temos 6 conteúdos ainda para comentar e essa exploração dos conteúdos associados à prova. Então, o próximo tópico aqui é o tópico de logística de transportes. Ele é bem alinhado ali à questão da logística de suprimento, ele é uma parte importante da logística de suprimento. Sem a parte de transporte, eu não consigo garantir o abastecimento da minha linha produtiva. Então, é algo que é fundamental. Eu vou, como vocês já estão acostumados aí, a estrutura do conteúdo, o infográfico ele apresenta um resumo do conteúdo do livro. Então eu vou abordar basicamente aqui os infográficos e a gente vai conversando. Se tiver alguma contribuição, alguma coisa que vocês queiram comentar, explorar, fiquem à vontade. Vamos lá, planejamento de transportes. Então, a logística de transportes ela tem várias funções, né? Desde a entrega até a recepção de mercadoria, matéria-prima, produto pronto, acabado, às vezes semi-pronto. É, e existem alguns componentes que fazem parte dessa logística, a gente precisa entender o papel de cada um deles. Então, no processo logístico estão envolvidos terminais logísticos, armazéns e as tomadas de decisão. Devem ser escolhidos os indicadores de desempenho adequados para tomar decisões seguras na escolha do melhor meio de transporte a ser utilizado. Então, a logística de transporte está em toda a cadeia de suprimentos, desde o fornecimento até o cliente final. No entanto, para o custo da empresa e o planejamento estratégico, sua função mais importante está no elo entre a fábrica, armazém e os clientes, na fase final da cadeia, na distribuição física. E aí, pessoal, tem um exemplo interessante que é o seguinte. Eu não sei se vocês já se depararam com essa situação, que você compra um negócio hoje e amanhã está na sua casa, de uma empresa que está lá no Nordeste. A impressão que eles colocaram no avião, que eles colocaram no avião e mandaram te entregar de tão rápido que foi. Mas toda essa estrutura, ela é pensada desse jeito. Até mesmo produtos, até pelo histórico de venda do produto. Para tentar atingir ali, um custo menor e uma logística mais rápida, atendendo assim ou elevando ali a satisfação do cliente, é extremamente comum eh, as empresas e grandes empresas como a Amazon, principalmente, às vezes o Mercado Livre também. Não sei se a Shopee faz isso, mas imagino que sim. O que que eles fazem? Eles acompanham histórico de venda de produto por região, verificam ali o comportamento daquele produto naquela região e, de maneira antecipada, por histórico de venda, eles enviam o produto para um centro de distribuição. Então, você compra, não é não sai da loja do cara muitas vezes, sai direto desse centro. Então, é, é, vocês todos aí são de BH? Sim. Todo mundo de BH aqui? Não, Região metropolitana, mas sim. Região, joia. A Patrícia que não, né, Patrícia? Vou dar um exemplo aqui que talvez você não entenda. Eu não sei se vocês já passaram em frente em Betim.
tem um galpão grande da Amazon, do lado, sentido São Paulo, próximo ali ao Partage Shopping, pouco depois. É um galpão bem grande, que antigamente, se não me falha a memória, era das Casas Bahia. Não sei se foi adquirido ou alugado ali pela Amazon. Então ali é um centro de distribuição da Amazon. Também na 381, mas enquanto ela é Amazonas ainda, ali na região de Contagem, é, onde tem um Marte Minas grande, na BR ali é um centro de distribuição do Mercado Livre e da Shopee. Então, nós temos empresas, operadores logísticos ali que vão estar dentro desse CD, desse centro de distribuição, para poder é, é, organizar todo esse estoque, toda essa, essa logística. E como é que funciona? Não sei se vocês compram bastante, já perceberam isso. É, eu tinha um sócio que trabalhou, que empregou um veículo nessas transportadoras. Geralmente funciona assim: o cara tem uma Fiorino, por exemplo, ou uma Saveiro com aquela capota fechada, e ele se registra, se cadastra, ele recebe ali por volta de 200 pacotes e uma rota, uma, uma, uma separação por regional. Então ele pega esses 200 pacotes, um CPF mesmo, pega esses 200 pacotes e sai de carro entregando, batendo na casa dos clientes. Então, eles recebem ali 200 e poucos reais para fazer entrega de 200 pacotes. E aí a gente começa a entender, quando um cara ganha 200 e poucos reais para poder fazer uma entrega de 200, 180, 200 pacotes. Cada entrega custa do CD até o cliente final pouco mais de R$ 1. Então é muito barato, é muito barato. E por isso, especialmente a Shopee oferece frete grátis aí por compras é, muito em conta. Então acho que R$ 20, uma coisa assim, em função do volume. Então é uma estratégia aí bem agressiva e que acaba, de certa forma, remunerando um valor menor quem faz essas entregas efetivamente. Então, isso está cada vez mais comum. Não sei se quem compra aí percebe cada dia um carrinho diferente, uma pessoa diferente. Tem gente que faz entrega em Palio, em Gol, em carro popular próprio mesmo. E quem tem um veículo de carga acaba até recebendo um pouco mais. Então, enfim, dessa maneira que tem sido feito aqui na região. Aqui na região não, acho que é de maneira geral. E olha que coisa interessante. Não sei se vocês acompanham ou já assistiram Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Esse mesmo negócio, onde o CPF pega as encomendas para poder fazer a distribuição, tem surgido é, é, quem faz a distribuição em vilas e favelas. Então, às vezes, alguém da comunidade monta em casa como se fosse um centro de recepção dessas encomendas, e essa pessoa se encarrega de fazer a distribuição ali na comunidade. E como que isso é feito? Como às vezes não tem ruas efetivamente passando, que passa carro, geralmente é beco, coisa do tipo, o pessoal faz a entrega ou com aquelas mochilas ou carrinho de mão. Depois joga no Google para vocês verem. Em pequenas empresas, grandes negócios, o pessoal faz muito dinheiro com isso. Então, é um negócio novo que surgiu para atender uma demanda de um público específico. Então, nós temos ali os três agentes, né? Os fornecedores ou produtores de maneira geral. Eles, entre eles, têm troca de mercadoria. Então, da matéria-prima a um produto semi-acabado e assim por diante, ou quem fabrica a embalagem para a indústria. Ela é feita de uma armazenagem desse, desse pedido. Então, à medida que é solicitado, à medida que a demanda aumenta, é feita essa armazenagem. Quando eu recebo o material, claro que é feita uma conferência também.
É feita uma gestão de estoque até para controle do que está entrando e saindo, rastreabilidade, tempo de permanência do produto dentro do armazém ou dentro do centro de distribuição. O pedido é realizado, é feito um processamento desse pedido, um envio e distribuição ao cliente final, seja pelo meio que for. Hoje, se eu quiser comprar da China, eu tenho a percepção da dilatação do prazo de entrega. Então, se eu vou comprar aí do AliExpress, enfim, eu tenho essa informação. Banggood, entre outros sites, aí eu tenho essa informação. Da Shein também, né? Ele me sinaliza qual vai ser o meio que eu vou receber ou o tempo que eu vou demorar em função do meio de transporte que vai trazer essa minha mercadoria. E os centros de distribuição, então, são armazéns estratégicos da empresa ou alugados, barra contratados. Se contratado é interessante. O Mercado Livre e a Shopee, eles podem, por exemplo, dividir um centro de distribuição. E lá internamente os terceiros fazerem essa gestão. Os operadores logísticos. Então, isso vai facilitar o fluxo entre os fornecedores e fábricas e os clientes, reduzindo os custos de transporte, como eu mencionei. E isso desde que seja feita uma gestão estratégica eficiente dos estoques. Então, não é só ter o centro, o operador logístico. Eu preciso ter gente pensando, gente trabalhando, gente competente, conduzindo essa logística aí da melhor maneira possível. E o centro de distribuição tem como função principal aproximar a fábrica dos centros de maior demanda. Então, aonde consome mais, eu tenho que ter um centro ali para eu conseguir atender com maior velocidade. Hoje, o tempo de entrega, ou prazo de entrega, é um dos principais fatores de tomar decisão para aquisição na internet, com o intuito de reduzir seus custos de transporte. Isso ocorre porque isso ocorre porque da fábrica para o CD podem ser feitos transporte de cargas consolidadas, utilizando capacidade máxima dos caminhões. Do CD para os clientes, a entrega é feita com caminhões menores, denominados veículos urbanos de carga. Hoje em dia, a maioria nem é caminhão mais. Antigamente a gente entendia, quando a gente fazia uma compra na internet, parava aquele caminhão grandão com caixas muito grandes. Então, como o cenário mudou hoje, a maioria das compras são embalagens pequenas, o tipo de veículo também mudou. E do CD para os clientes, a entrega é feita por caminhões menores, nas que eu já passei, com roteiros programados e planejados para redução de custo. Então, como eu citei, nós temos ali uma separação por regional. Região Barreiro, região Pampulha, Noroeste, Venda Nova, etc. Então, dentro do CD existem várias tomadas de decisão, como as seguintes: automatizar a movimentação interna, fazer o cross-docking, que a mercadoria recebida não é estocada, sendo preparada para o carregamento e distribuição imediatamente. Então, contratar terceiro, ter frota própria, indicadores para medir a acurácia ou assertividade, o desempenho e efetividade do processamento de pedidos. Esse negócio aqui de medir a acurácia é um negócio importante. É, Esse pessoal que faz entrega aí de Mercado Livre, Shopee, eles ficam malucos e por isso que muita gente entrega no final de semana se não tem gente em casa para receber o negócio. Por isso que entrega para vizinho. É, é, e tem relatos aí do pessoal até jogando pelo muro a mercadoria, porque eles têm indicador de entrega realizada e se não entrega no dia, eles precisam retornar no local e aí quebra a logística deles completamente. Então, por isso que muita gente opta por entregar, às vezes à noite, é, é, ou final de semana. Então, dentro das tomadas de decisão, esse gestor de transporte ele vive vários dilemas nos quais ele precisa fazer os trade-offs. O que é um trade-off, pessoal? É uma troca. É abrir mão de alguma coisa em prol de outra. Nós estamos aqui hoje, um sábado de manhã. Vocês poderiam, e eu também, estar descansando, dormindo, tranquilinho, nesse frio, né? Mas a gente faz um trade-off, a gente abre mão ou faz uma troca em prol
né, de poder estar estudando, com o objetivo aí de estar se formando em breve, para ter condição melhor de trabalho. Então, vocês abrem mão do descanso em função ou em prol do estudo para poder galgar uma oportunidade de trabalho melhor mais à frente. Então, sempre buscando ali, minimizar custos, além do equilíbrio com o atendimento do nível de serviço logístico e busca para melhorar o desempenho competitivo. E para o adequado planejamento de transportes logísticos, é imprescindível que o gestor conheça toda a cadeia de suprimentos em que está inserido, bem como as estruturas existentes de transporte, além de analisar a possibilidade de aumentar seu armazém com centro de distribuição, avaliando o trade-off entre o custo de transporte e o número de armazéns. Para tanto, deve sempre ter em mente que é necessário tomar decisões estratégicas e buscar a melhoria dos processos logísticos, procurando levar um nível de serviço ao consumidor e a redução de seus custos. Isso aqui, pessoal, é o seguinte: a gente precisa planejar muito bem para não exagerar. Quando eu falo exagerar, é ter mais centros do que de fato precisa. Então, o Mercado Livre, ele tem um armazém grande ali na 381, onde, em Contagem, sentido Amazonas ali, e ele cadastra filiais. Essas filiais, elas são como é que chama? As agências do Mercado Livre. Pode ser na casa de uma pessoa. Então a pessoa recebe para abrir a casa ali dela, poder estocar ou guardar temporariamente alguma mercadoria. Bom, o próximo módulo que fala ali de marketing de vendas é o módulo marketing de vendas, módulo 6. Ele apresenta uma estrutura interessante aqui, um passo a passo de quando eu consigo transformar meu público-alvo até a entrada de dinheiro do lucro. Então, com as minhas estratégias, eu vou, ao ter um imã aqui, ó, eu vou atrair o meu público-alvo, e essas estratégias estão associadas a entender o perfil dele, o que ele pensa e sente, o que que o meu cliente acha, qual que é a percepção dele das coisas, o que meu cliente vê, o que meu cliente ele enxerga, o que que ele tem de visão de determinado produto, o que que ele ouve sobre esse determinado produto ou serviço, o que que ele fala e o que que ele faz, e de fato quais são as suas necessidades. Então, se eu consigo entender e responder essas questões, eu tenho uma facilidade um pouco maior de atrair meu público-alvo. E quando eu consigo atrair meu público-alvo, logicamente não é todo ele, eu vou atrair uma parte dele, então esse é o meu market share, minha fatia de mercado. Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho um market share de 40%. Eu tinha cinco clientes e consegui atrair dois. E aí eu vou trazer esses clientes para o meu funil de vendas, onde eu vou avaliar a consciência dele, o interesse dele é, é, na aquisição daquele determinado produto. Ele pode ter interesse, mas ele precisa tomar a decisão, ele precisa decidir, ele precisa ter certeza daquilo, e a ação que é efetivamente ir lá passar o cartão de crédito e comprar. Então, quando eu faço essa estratégia, avalio esses indicadores aqui, chego no meu funil de vendas e consigo consigo efetivar uma compra, eu tenho de fato ali o meu resultado e o meu lucro. E para que eu consiga fazer isso, existem fatores de influência dos meus clientes, que são os fatores culturais, sociais, pessoais e psicológicos. Então, a cultura, que é de onde ele vem, o que ele acha, o que ele pensa, o que ele sente, o que ele está acostumado. A questão social, a faixa onde ele se enquadra, seja de E ou A. Os fatores pessoais, como disponibilidade de renda, e os fatores psicológicos ali que vão fazer ele tomar essa decisão. E é nessa brincadeira aqui, pessoal, que os influencers racham de ganhar dinheiro. Racham de ganhar dinheiro. É, é, eu estava assistindo por acaso um vídeo ontem. Eu acompanho um cara que ele é bem divertido no YouTube. E o que que ele faz? O canal dele é de testar produto da China.
É, é, então, ele compra um monte de produto da China, ele faz vídeos engraçados, ele testando esses produtos, no final ele fala se o produto é bom ou não é. E o que que ele faz? O produto que ele testa, ele tem um dropshipping, digamos ali, de indicação para aquisição daqueles produtos. Ou seja, ele testou aqui um mouse que eu estou usando aqui. Ó, esse mouse é bom, não sei o que, não sei o que. Não, esse mouse é ruim, não comprem. Beleza. E ele tenta ser transparente. Quando ele indica essa venda, o AliExpress, muitas vezes é da China, o AliExpress ele remunera ele pela indicação. E ele comentou, ele tem mais de 1 milhão de inscritos no canal dele. Ele fala, cara, no início eu estava fazendo US$ 1.000 por dia com indicações. Isso aí dá R$ 5.000 por dia. Então imagina só. Ele falou assim, eu mandei mais de 300 mil pessoas que queriam produtos lá na China. O AliExpress começou a me remunerar. E, cara, deu super certo, sei o quê. Então, enfim, um negócio interessante. Então, ele tem a loja de indicações dele, digamos assim, dentro do próprio AliExpress, Mercado Livre. Com isso, ganha muito dinheiro. Porque ele consegue atingir um público específico. Um público que está interessado em quê? Produtos da China. Por isso, vê vídeo dele testando produto da China. Então, uma estratégia interessante ali. E o que que o influencer, de maneira geral, faz, pessoal? Olha que interessante. Ele te influencia, ele te convence, ele faz você achar que aquele produto que ele está consumindo ali na casa dele é ótimo e que vale super a pena. E isso e tenta te aproximar dessa realidade, inclusive te oferecendo cupom de desconto. Ah, ó, esse produto aqui é ótimo, não sei o quê. Comprem lá e eu tô com um cupom lá que vai te dar 12% de desconto. Esse cupom que te dá desconto, ele nada mais é um indicador para a loja para verificar quais influenciadores de fato estão conseguindo converter mais clientes. Então, na hora que ela puxa o relatório de vendas lá, ó, teve 1.000 cupons, Thiago 12. Não, o Thiago conseguiu converter ele em 1.000 vendas. O fulano 12. Não, esse cara aqui vendeu 5. Então, é, é, não vamos. O público do Thiago está funcionando. E tem um exemplo interessante de uma aluna. A família dela tem uma fábrica de colchões e camas. Um negócio um pouco mais elaborado para público A e B. Ela falou assim, professor, nós contratamos a Jade Picon. Contratamos não. A gente fez uma permuta com a Jade Picon. Nós demos uma cama de R$ 20.000 para a Jade Picon, a mais top da linha, para ela divulgar. E nós demos para ela um conjunto de travesseiros com a tecnologia anti-rugas. Porque o que o travesseiro faz? Não sei se vocês vão conseguir enxergar aqui, ó. Quando você dorme, a sua cara faz isso aqui, ó. Então, o atrito empurra a sua cara ali e você fica com a cara meio amassada. Isso, quando você fica assim, isso tende a longo prazo te dar ruga. E nós desenvolvemos um travesseiro anti-rugas, porque ele não deixa fazer isso. Ele é mais sedoso, não sei o quê, mais macio, mais liso, sei lá. Então a sua cara ela meio que entra assim, não faz esse movimento assim, ó, deixar a cara amassada. E quando a gente mandou a cama e o negócio da Pajade Picon, vendeu muito pouco. Por outro lado, nós contratamos uma médica que cobrou super barato, ela cobrou acho que R$ 3.000, é, é, R$ 3.000, e fez a divulgação desse travesseiro, e numa live ela vendeu 150 travesseiros, que custam ali, acho que R$ 800, R$ 700, um negócio assim. Então, do dia para a noite apareceu um pedido de 150 travesseiros e saiu todo mundo louco produzindo travesseiro. Porque a mulher bombou de vender travesseiro. Então, ela se pagou e pagou o que a gente custou ali com a Jade Picon, que não converteu o que a gente queria. Então, o público daquela médica eram senhoras que de fato tinham mais dinheiro e acompanhavam essa questão de rugas, etc. Então, negócio interessante. A gente tem que entender disso aqui, pessoal. Marketing é um negócio que a gente tem que entender muito bem. Especialmente o marketing digital.
o marketing digital, que é o próximo tópico aqui. Então, quais são as distinções, as diferenças do marketing tradicional para o digital? Então, o tradicional, ele pode incluir estratégias de divulgação, como distribuição de panfletos, comerciais na TV, rádio ou anúncios, impressos em jornais e revistas. Então, o marketing tradicional, ele ele é o marketing mais aberto, mais popular, mais menos focado. Então, todo mundo que está assistindo televisão vai ver aquela propaganda. O Big Brother faz muito isso. Então, ele tem uma audiência grande, ele faz as propagandas deles ali, das lojas, etc, beleza? Todo mundo que assiste vai ver. Mas tem gente que consome aquele tipo de produto, tem gente que não. Já o marketing digital, ele faz a divulgação por meio ali de sites, rede social, YouTube, para impulsionar produtos e serviços. Contudo, existem ainda outras formas diferentes entre esses modelos. Então, o que diferencia um do outro? Primeiro, o custo. Então, o marketing tradicional ele tende a ser mais custoso que o marketing digital. É, e esse custo tem função ali da manutenção dos anúncios e exibição em televisão, rádio, etc. O marketing na internet também pode ser custoso, porém existem algumas ferramentas digitais na internet que eles são gratuitas. Não tem forma de eu fazer minha publicidade de maneira gratuita. Mas é muito comum usar aí o Facebook Ads, Google Ads, etc., para poder divulgar e bombar as vendas digitais aí para os públicos específicos. No marketing tradicional, é necessário algum tempo para se estimar o resultado de uma estratégia. Então, quando você paga ali um artista para fazer uma propaganda, você não consegue medir a efetividade daquela divulgação com aquele determinado artista. Então, é, um resultado um pouco mais subjetivo. Por outro lado, no digital, é mais fácil determinar a precisão do retorno do investimento por meio da utilização de ferramentas analíticas online. Ou seja, eu consigo medir qual foi o resultado de fato que cada artista ou influenciador que eu paguei me trouxe de retorno, como por exemplo por meio desses cupons. E esses produtos, pessoal, qual que é a estratégia por detrás deles? Por exemplo, é, cápsulas de vitamina para unha e cabelo. Se você for na farmácia, tem várias cápsulas que você paga 12, 15 reais. Só que as cápsulas, não sei o que, especiais de cabelo e vão fortalecer cabelo e unha da Juju Celimene são 150 reais. Se você olhar na composição, na farmácia acho que é da Lavitan, 15 reais. A mesma coisa. E aí, o que que eles fazem? Ó, promoção só hoje, não sei o quê, cupom de 50% de desconto. Então, de 150 cai para 75 usando o cupom da Juju. Só que ainda assim, é um produto que o similar dele custa 15 e ele está custando 5, 6 vezes mais quando você compra na internet. Então, a margem é muito grande ainda. Então, geralmente, esses produtos são preço muito mais alto. Aplica-se um cupom que reduz um pouco o preço, mas a margem ainda é muito alta. Ah, Análise de resultados, então o cálculo de resultado do marketing digital tende a ser mais preciso e rápido do que o tradicional, por conta da alimentação de dados nas ferramentas analíticas, que podem incluir taxa de visualização, número de visitantes, taxa de rejeição ou aprovação de uma campanha. E as técnicas de rastreamento. Então, no marketing tradicional, para avaliar um grupo de telespectadores, são necessárias técnicas que tendem a consumir mais tempo, como a formação de grupos focais e informações e resultados de técnicas de marketing digital podem ser registrados mais rapidamente, como eu falei. Então, as técnicas de rastreamento digitais tendem a permitir uma resposta mais rápida a partir de resultados obtidos. O fato é, pessoal, que o digital hoje ele movimenta, é, ele não é mais uma tendência, tá? Ele já uma realidade e quem vende hoje e não está no digital, sinceramente, tá fadado ali à falência. Outro ponto importante aqui de conteúdo no módulo 8 fala da formação de preço.
estrutura comercial e formação de preço. Então, nós temos ali custos, classificação e formação do preço de venda. E os custos representam o valor pago pela produção de um bem ou serviço. E mesmo ambos representando gastos, há uma grande diferença entre os custos e despesas. Então, nós temos custo, despesa e os tipos de custos aqui. O que é um custo, pessoal? Custo é todo aquele dinheiro que eu gasto para produzir alguma coisa ou que é transformado em alguma coisa. Então, por exemplo, matéria-prima. Eu vou produzir ali pão. A farinha de trigo é matéria-prima. A mão de obra da produção é matéria-prima. O equipamento que eu estou depreciando ou que eu estou utilizando é custo, quer dizer. Então, tudo isso faz parte do meu processo de produzir pão. Já as despesas com salário de diretoria, com comissão de vendedor, entre outros, não são considerados custos, e sim despesas, sim gastos que eu tenho para poder trabalhar melhor o meu produto para aumentar minhas vendas. Mas são coisas diferentes. E os tipos de custos são basicamente quatro. Os custos diretos, que são aqueles mensuráveis durante o processo de produção, como por exemplo matéria-prima. Ah, quantos pães você vai? Eu comprei um quilo de farinha. Vou produzir quantos pães? Ah, 5, 6, 10 pães. Beleza. Então, é um custo direto, a quantidade de matéria-prima está diretamente associada com a quantidade de produto que eu produzi. Os custos indiretos, que são aqueles que é necessário um cálculo para dividir ou para ratear pela quantidade produzida. Então, por exemplo, energia elétrica, salário do supervisor da operação, depreciação de equipamento. Eu olho tudo que eu produzi e olho tudo que eu gastei. E eu vou ratear tudo que eu gastei pela quantidade de tudo que eu produzi. E aí, para cada produto que eu produzi, eu vou ter um pedacinho ali do meu custo indireto. Eu tenho os custos variáveis. é, Esses custos vão variar pela quantidade que foi produzido, como, por exemplo, hora extra da produção, é, é, ou matéria-prima mesmo, também pode ser considerado um custo variável. Quanto mais eu produzo, mais matéria-prima eu vou gastar. E os custos fixos, como, por exemplo, aluguel de galpão. Então, se eu produzir ou não produzir, eu vou gastar o mesmo tanto. Então, é um custo que ele é linear ali no meu processo produtivo. E aqui tem uma recomendação aqui para fechar, que é o seguinte: como controlar os custos desnecessários no plano de negócios e no dia a dia de sua empresa para oferecer preços competitivos. Primeiro, não misture gastos pessoais com os da empresa. Então é muito comum, pessoal, especialmente pequenas empresas, o cara achar que o dinheiro que está no caixa da empresa é dele. Não é o dinheiro da empresa, tá? Ele precisa respeitar essa diferença. Manter um controle separado de gastos fixos e variáveis, e assim você pode observar onde está gastando mais. É, Use sistemas de controle sobre seus custos, como no mínimo a planilha de Excel, que é muito utilizado. E organize muito bem seu fluxo de caixa. O que é fluxo de caixa, pessoal? Entrada e saída de dinheiro. É muito comum as empresas, especialmente as menores, não fazerem um bom acompanhamento e passar por graves problemas financeiros aí. Existem duas formas de se quebrar uma empresa hoje. A primeira delas é quando eu tenho custos maiores do que as minhas receitas. Então eu ganho 1.000 e gasto 1.500. Eu vou quebrar. Outra forma de se quebrar a empresa, é, essa é da forma econômica. A outra forma é a financeira. É assim, ó. é, eu faço aquisição, faço uma venda de um produto para uma empresa A. Então, vendi 1.000 peças para a empresa A. Essa empresa A, ela me deve dinheiro, então eu já emiti nota, é só esperar eu receber. Só que essa empresa vai lá e não me paga.
a nota fica em aberto. Ou seja, economicamente falando, a nível de nota fiscal, documentação, eu estou positivo. Financeiramente, vendo meu fluxo de caixa, ela não me pagou, então eu estou quebrado. E não tem dinheiro para honrar meus compromissos. É muito comum empresas quebrar desse jeito, tá? O próximo tópico, ele vai falar aqui de auditoria. E na auditoria a gente tem uma evolução bem interessante desde a época da Revolução Industrial. Então, ali no século XIX, século XX, houve a Revolução Industrial. Quase 100 anos atrás, é, foi criada ali uma comissão que posteriormente veio a se tornar ali o Conselho de Contabilidade Final. Aliás, o Conselho de Contabilidade, a fundação do Conselho Federal de Contabilidade. Então, que foi lá em 46. Então, foi quase 80 anos ali da criação do Conselho. Em 60, fundação do Instituto de Auditorias Internas do Brasil. Em 71, a fundação do Instituto de Auditorias Independentes do Brasil. 72, as normas de auditoria pelo Banco Central. Em 76, Comissão de Valores Mobiliários, e a Lei das Sociedades por Ações. A CMV torna obrigatórias auditorias trimestrais. Então, trimestralmente, as empresas grandes precisam fazer essas auditorias. Inclusive, abrindo um parênteses aqui, as lojas americanas, elas tiveram um problema seríssimo justamente por questão de auditoria. As auditorias, quando ela, não sei se vocês se recordam, quando ela deu aquele rombo, que passa aí dos 20 bilhões de reais, é, ela apresentou laudos, ou apresentou ali certificação de auditoria que estava tudo ok. Então, foi documentação fraudulenta, tá? Gerou um problema gigantesco ali que, enfim, as ações dela chegaram no menor patamar essa semana, quer ver, ó? Aproveitando aqui a comentário, ações americanas. O menor patamar da história, ó, 34 centavos. O menor patamar da história foi ontem, um dia atrás. 34 centavos. Vamos ver aqui de um ano, só para ter noção. Olha a evolução. Vim aqui 1,30, 1,28, 1,30, 1,28, puf, 53. 6 meses, 2,22 e veio só caindo. Dentro desse ano, só caindo nos últimos 5 anos. Ela saiu de 74, de R$ 75, caiu para, subiu até 170, caiu para 107, subiu para R$ 290 e despencou hoje para 34 centavos. Então, é uma empresa que infelizmente aí não demora a desaparecer. Felizmente. E, atualmente, novas leis foram criadas e, em 2010, novas normas brasileiras para auditorias convergidas a padrão internacional emitido pelo International Federation of Accounting, então, que é contabilidade aqui. Então, a auditoria, pessoal, o objetivo dela é garantir a veracidade das informações contábeis da empresa, para garantir que, de fato, ela está dando lucro, de fato, ela está dando prejuízo, de fato, ela tem determinado patrimônio, até mesmo para atender um anseio dos investidores. Como que eu vou colocar meu dinheiro em ações de uma empresa que eu não sei como é que está o comportamento dela? Por isso, ela precisa divulgar esse comportamento.
E o último tópico, pessoal, é o papel da controladoria. Então, o objetivo da controladoria é buscar informações reais, fazer análise e promover eficiência, trazendo lucratividade e competitividade para a organização. Alguém aí atua ou conhece o setor de controladoria da empresa que trabalha? Eu conheço um pouquinho. Eu também conheço um pouco. O nosso controller lá, minha filha, ele é pior do que o dono. Tipo assim, não pode fazer isso. Controla. Nossa, é muito, muito, muito rígido. Uhum. E quem tá falando? Tamires, Tamires, você trabalha em qual setor mesmo? comércio exterior, logística internacional. Joia. E me relata aí como que é o comportamento da controladoria lá, é, é, além de rígido, o que você percebe que faz com que ele seja rígido? Controle de, por exemplo, aumento de cargo, aumento de salários, o controle de fluxo de caixa que é feito por eles em questão, por exemplo. Quando a gente não tinha esse controller lá na empresa, a gente, por exemplo, o nosso dinheiro ficava dentro no caixa. Isso aí foi até uma pauta de reunião uma vez. Porque a gente recebe numerários, né, os valores dos clientes antecipados para poder efetuar os registros de declaração de importação. Então, os valores são muito altos. Por exemplo, uma declaração de importação você vai recolher 100 mil de I, 200 de IPI, PIS e COFINS e tal. Só esse adiantamento que o dinheiro que o cliente passou para a gente seria, sei lá, 500 mil de um cliente. Imagina 60, 70 clientes fazendo esse adiantamento no nosso caixa. Porque às vezes a gente não registra daí no mesmo dia que ele vai, que ele manda o dinheiro. A carga dele chega, ele já manda o dinheiro para fazer toda a operação. Aí no final a gente faz o encontro de contas e manda. Normalmente sobra dinheiro ou falta um pouquinho, assim, é sempre muito próximo e a gente faz a acerto de contas. Quando esse controle entrou, ele começou a investir esse dinheiro. Então, o dinheiro que sobrava no caixa, ele investia ele, nem que fosse um, dois, meio dia, sei lá, e começou a fazer dinheiro com dinheiro. E isso foi uma sacada muito legal, assim, já tem alguns anos, né? É uma das coisas de diferencial que eu vejo. Além de controle de... Por exemplo, ontem mesmo ele mandou um e-mail falando sobre os mínimos custos da empresa. Olha, o copo descartável que você gasta mais, aí no ano custa tanto, entendeu? Sabe, gastos mínimos, uma descarga na empresa, enfim. Ele sempre pega em todos os detalhes, divulga, cobra Legal, e faz muitas análises assim. legal, legal. É, essa questão de fazer, você usou um termo legal, essa questão de fazer dinheiro com dinheiro, a gente tem que estar ligado nisso aí, pessoal. Vocês aí, ó. Ah, eu recebi meu salário e eu recebi meu salário e tá na minha conta, parado. Aplica. Olha o aplicativo do seu banco aí. Deixei 20 dias aplicado. Um exemplo aleatório aqui só para ilustrar, tá? 5.000 reais. Um mês aplicado, ele rende mais ou menos 1%. Se você pegar 5 mil e deixar lá um mês, você vai ter 5.050 no mês seguinte. Ah, mas eu não posso pegar o meu salário inteiro e deixar lá o mês inteiro. Beleza, deixa o tempo que você puder. Se você deixar 20 dias, ele vai te render R$ 33. Se é R$ 33 pra gente, para uma empresa que movimenta em milhões, cara, é muito dinheiro. É muito dinheiro. Então, na sua conta parada, não pode ter nada. Você vai ter centavos ali, alguns reais. É, 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 E se você precisar, você tira da aplicação imediatamente e, enfim, usa o dinheiro como preferir, mas não pode ficar parado. Alguém comentar aí? Eu, Matheus, Beleza, Matheus? beleza. Eu tenho costume, por exemplo, o que eu recebo, tem vezes que eu já recebo no dia que eu tenho que pagar alguma coisa. Eu pago aquilo que
me sobra, eu já logo deixo investido. E se chegar, e nunca pago nada adiantado que É não isso. seja algo que for me dar desconto. Se não for me dar desconto, eu pago só no dia. Então, É muitas isso. vezes eu uso o débito automático justamente para nem acontecer isso. Só que eu deixo Isso. investido. No dia do pagamento, eu resgato, eu deixo naquela conta e ele se paga automático. É isso. Isso é gestão, cara. Parabéns. Então a gente precisa ter essa rotina. Ah, mas rende muito pouco. Pessoal, é melhor o pouco no seu bolso do que no do banco. É com essa cultura, com essa mudança cultural que a gente consegue ali mudar o nosso perfil de guardar dinheiro, de fazer investimento, para que a gente tenha uma- um futuro um pouco mais tranquilo. Então, é, é, você tem que entender o seguinte: s- a conta vai vir. É melhor você guardar dinheiro, abdicar de usufruir um pouco agora, para ter tranquilidade no futuro, quando você vai estar mais velho, onde a sua saúde tende a tá pior, onde você vai estar mais cansado. Agora que você tem gás, que você tem pique, guarda, aproveita. Você tem que guardar dinheiro até seus 50 anos. Depois disso, você começa a relaxar. E a hora que você começa a relaxar, ser menos produtivo, é quando seus custos aumentam. Geralmente aos 50, mais ou menos em média, é quando os seus filhos vão estar entrando na faculdade. E agora que eu dei esse exemplo, um monte de gente, a maioria novinho, imagino eu, pela voz também, que filho, faculdade? É isso aí. Então, hoje, as pessoas têm tido filho aí na média de 25 a 30 anos. Quando você tiver 50, ele vai estar com 17, 18, 19, 20. E aí os custos da família vão aumentar. E você já vai estar cansado. Então, faz uma. Por exemplo, eu tenho gêmeos. Tenho dois bebezinhos de 1 ano e vão fazer 3 meses semana que vem. Assim que eles nasceram, eu fiz uma previdência privada para eles. Então, eu tenho a minha previdência privada. Aí alguém pode comentar assim: ah, mas previdência não é o melhor investimento. Não é, de fato. Só que ela me ajuda no imposto de renda. Então, o dinheiro que eu pagaria para o governo, eu fico com ele trabalhando para mim, gerando dinheiro por muito tempo. Então, eu fiz a previdênciazinha privada deles. Quando eles tiverem 20 anos, eu já vou ter dinheiro suficiente para custear um curso superior deles, se for o caso. E qual que é a minha ideia? Se eles, por acaso, passarem numa universidade federal, assim que eles se formarem, o dinheiro que eu guardei para eles, pagaria a faculdade deles. Depois que eles estiverem formados, eu entrego o dinheiro para eles de presente, de formatura. E aí, claro, com instrução, com educação, e explicar o seguinte: é seu, mas não é para você torrar, não. É para você deixar aplicado para te render mais dinheiro. Coisa que meu pai não fez para mim, não teve condição de fazer para mim na época, não tinha conhecimento, não sobrava dinheiro, então eram tempos diferentes. Então é importante a gente ter essa cultura, essa clareza ali para poder é, é, mudar o nosso futuro. Oi, Matheus. Eu acho que um ponto interessante dessa parte, todo de controle, eu acho que entra, desde da primeira aula, você tem falado o quanto que essa visão que a gente está tendo de empresa, administração de forma geral, ela inicialmente ela pode ser aplicada a gente, né? Para tudo. Para tudo, né? Para tudo. E assim, em especial aquela primeira aula, primeira não, foi a segunda aula, que você tocou sobre a gente pensar um pouco do nosso salário em questão de horas, para a gente entender um Aquela pouco conta disso. dói, né, cara? Nossa, aquela é muito doída. Mas assim, até um pouco de uma visão que eu tive, né, de mudança, porque assim como você, também não tive um pai que me ensinasse, olha, é assim, eu tive um pai que assim, é aqui agora e vamos É e o não tô arroz nem com aí. feijão, né? E boa. E assim, eu percebi que o quanto que isso mudou, lógico, né, que é cultural. Você traz muito isso, mas que é uma batalha muito difícil de você ir mudando. Porque, por exemplo, hoje eu tenho 25 anos, só que com base em uma organização que eu comecei a ter, eu vejo que eu já consegui muitas coisas, sabe? Nesse meio trato. Hoje eu tenho uma casa que é, é, foi eu que construí,
né? Ao lado da minha sogra, mas foi eu que construí. Eu tenho um apartamento alugado, consigo ter um dinheiro investido e assim, Legal. as coisas assim vão indo tipo assim, depois do que escutei na sua segunda aula, eu tenho mudado ainda mais, parando para Que bom. pensar o Fico quanto que isso é feliz. importante. Então, assim, tá valendo demais a pena. Tô gostando muito das suas aulas porque tem dado muitas dicas essenciais. Fico feliz. E você tá novo para ter isso, tá, Matheus? Parabéns. Valeu. Não, é sério, é sério. A média, hoje o brasileiro, em média, ele sai da casa dos pais por volta dos 30 anos. Eu saí com É, 19. é isso aí. Na média, os 30 anos. E aí, a maioria dessas pessoas, especialmente classe E, D e talvez um pouco da C, adquirem um imóvel financiado em 30 anos. Então, no fim da vida dele, termina de pagar o imóvel dele. Então, se você é jovem assim, você já adquiriu isso, o seu futuro é muito promissor se você seguir as mesmas regras que você utilizou até aqui. Então, segue nessa mesma linha de raciocínio que faz todo sentido. Valeu. É, e agora, pessoal, eu já vi que a Maria perguntou aqui no chat. Eu vou passar com vocês aqui algumas questões é, de exemplo que eu recomendo fortemente que vocês é, revejam essa gravação. Estudem para a prova. Oi? Dicas para a prova. Dicas para a prova. Dicas para a prova. Exatamente. Então, Eu tenho 8 matérias para fazer prova. você vai, você vai fechar 7 e vai tirar 9 em uma. Nossa Senhora. Vamos Amém. lá, ó. Exemplos de questões aqui, ó. As questões, pessoal, elas estão bem alinhadas com o material que está disponível na plataforma. Essa disciplina, eu não lembro quantos alunos que ela tem, mas acho que ela tem mais de 60 alunos. E aqui em sala nós temos 2, 4, 6, 7, 8. Então, como eu sei que muita gente, infelizmente, não tem condições, 9, muita gente às vezes não tem condições de assistir essa aula, é, é, todas as questões são desenhadas, são desenvolvidas com base no material que a gente vai explorando, tá? Então, alguns exemplos aqui de questões que podem vir a cair na, na avaliação, que eu recomendo muito que vocês é, estudem aí para poder fazer a avaliação. Então, a primeira delas, relacionadas aí à controladoria e à evolução da controladoria. Lá no módulo, agora me falou a memória se é 9 ou se é 10. Acho que é o 10. É, no conteúdo, nós temos como que se deu essa evolução. Então, a sala alternativa incorreta referente à controladoria e sua evolução. A controladoria é responsável pela coordenação de gestão econômica da empresa com base na ciência contábil do sistema de informação de controladoria. Essa aqui está certa. A controladoria utiliza técnicas gerenciais e sistemas de informações contábeis. Correto. No início, a controladoria era ligada somente a 3 departamentos: contabilidade, financeira e RH. A produção não entrava na controladoria. Faz sentido? Não. Essa é a resposta que está incorreta. Até porque se a gente for parar para pensar no que você mostrou, a controladoria ela surge nesse primeiro controle, né? Exatamente, surge na Revolução, ou vem da Revolução Industrial ali. Então, Sim. o controle da operação é um dos principais focos da controladoria. Não o controle operacional, no controle de prática, de dia a dia, mas sim o controle financeiro da operação. Olha que resposta complicada essa aqui, ó. Ação alternativa que não representa o objetivo da controladoria. Não representa. Não competitividade, lucratividade, eficiência, análise, informação de presente, passado e futuro. O que não representa o objetivo é a não competitividade, porque a controladoria vem com o objetivo de aumentar a competitividade da empresa. Outro exemplo aqui, ó. A sala alternativa correta é referente à evolução da auditoria no Brasil. Justamente o infográfico que a gente viu. Esse é importante a gente ter um pouco de noção das datas, né? Então vamos lá.
Entre o século XIX e XX ocorreu a Revolução de Causas Empresariais e Justa Causa. Foi a Revolução de Causas Empresariais que ocorreu? Revolução Industrial, que a gente viu agora. A resposta correta, que em 46 surgiu o Conselho Federal de Contabilidade. Em 90, a fundação do Instituto de Auditores Internos do Brasil, isso não apareceu lá. Em 92, Instituto de Auditores Independentes do Brasil também não apareceu. E em 2010, criada a lei SOX. Não foi em 10. Não, aliás, não foi em 10. Eu já fechei aqui. Eu já fechei aqui, mas não foi em 10, não. A resposta correta aqui é do Conselho de Contabilidade 46. Peraí, beleza. Vamos lá. Tiago, Também uma sobre. pergunta rápida. Claro, Ela é só de múltipla escolha? são 12 questões de múltipla escolha. Beleza, obrigado. Beleza? Bom, outra sobre auditoria. Como a que a gente acabou de passar foi sobre auditoria, fiquem atentos aqui para não cair na pegadinha. Aqui fala a incorreta, tá? Aqui, correta. Fiquem atentos nesse ponto. Aqui a correta é 46. E a incorreta foi nos exemplos parecidos. Aqui sim está a Revolução Industrial. Em 71, a Comissão de Valores Mobiliários e Lei das Socializações. Então, essa aqui não aparece ali. Essa é a incorreta. Então, é importante resgatar esse infográfico do módulo 9. Referente a custos, pessoal, que a gente viu há pouco também. A célula alternativa incorreta referente aos custos. Custos diretos são aqueles que custos são mensuráveis. Por exemplo, como é que chama? Matéria-prima. Eu consigo mensurar o quanto de matéria-prima eu coloquei em cada produto? Consigo. Então, o direto é aquele que é mensurável, tá certo. O indireto é aquele que é necessário um cálculo para descobrir o impacto na produção. É o que eu falei que é rateio. Também está correto. Os variáveis, olha que interessante. Os variáveis não variam. Essa está incorreta. Os variáveis são os que variam conforme o volume produzido. São exemplos de custos variáveis, hora extra de produção, mão de obra direta e custos fixos não sofrem alteração independente da produção, como, por exemplo, é o caso do aluguel. Agora, a alternativa correta referente a custos. Custos indiretos são custos mensuráveis durante o processo de produção. É o que a gente acabou de ver no anterior que não é. Custos diretos são aqueles que variam conforme o volume produzido. Custos variáveis são aqueles em que é necessário um cálculo para descobrir o impacto. Os custos fixos sofrem alterações. Não, a correta é: custos representam o valor pago pela produção de um bem ou serviço, independente da natureza dele. Então, os 4 aqui tinham uma pegadinha. Esse aqui fala de custo de maneira geral e, de fato, é o valor que eu paguei pela produção de maneira geral do produto ou de um serviço. Essa aqui é um pouquinho maior. Vamos ler o enunciado aqui, ó. O preço de um produto pode representar uma grande vantagem competitiva por parte das organizações. Um preço pode ser alto, como estratégia para elitizar um produto, como uma Ferrari, por exemplo, apostando na força da marca, ou baixa, visando penetrar no mercado como uma técnica de inserção. Entretanto, as estratégias de preço nada valerão se você não conhecer os custos de sua operação. Com isso, existem 4 tipos de custos. São eles, exceto diretos, indiretos, variáveis e fixos. Exceto aqui são os empresariais. Alternativa incorreta é referente ao marketing tradicional e o marketing digital. Os cálculos de resultado do marketing digital tendem a ser mais rápido e preciso. Aqui é incorreta. Essa aqui está certa.
O marketing digital tende a ser mais rápido e preciso. O digital é mais fácil de determinar com precisão o retorno do investimento por meio de utilização de ferramentas analíticas online, tá certo? O marketing tradicional, para avaliar um grupo de telespectadores, são necessárias técnicas que tendem a consumir mais tempo, tá certo? Informações e resultados de técnicas de marketing digital podem ser registradas mais rapidamente, tá certo? Técnicas de rastreamento digitais tendem a permitir uma resposta mais demorada a partir dos dados obtidos. Essa aqui é que está errada. Outra aqui sobre marketing. Então, assinar a alternativa correta referente ao marketing tradicional e digital. O marketing digital pode incluir estratégias de divulgação, como distribuição de panfletos comerciais de TV e rádio. Esse é o marketing tradicional. O marketing tradicional inclui, por sua vez, a divulgação por meio de sites, redes sociais, vídeos no YouTube. Esse aqui sim é o digital, então está invertido essas duas palavras. O marketing digital tende a ter um custo maior, é o contrário, o tradicional que tem. O marketing tradicional tende a ser facilmente mensurável. A última questão aqui, essa está errada. E a D é: o marketing tradicional é necessário, marketing tradicional, é necessário algum tempo para se estimar o resultado de uma estratégia, o que a gente viu anteriormente. Essa é a correta. Próximo aqui, ó. Sabemos que o objetivo central de uma empresa é atrair, cativar e fidelizar seus clientes. Com isso, preza-se a busca constante em inovações e em estratégias ousadas de venda. Porém, o ato inicial de uma empresa, para o alcance de seus demais objetivos, é focar, descobrir e atuar em seu público-alvo, que comandará o sucesso ou insucesso da empresa. Referente ao funil de vendas, podemos citar como estratégia de vendas, exceto consciência, interesse, aquelas 4 linhas que a gente viu no funil. Consciência, interesse, decisão e ação. O consumo não está naquele funil, tá? Então, essa é que está errada, exceto aqui, ó. Mais 2. Sabemos que o objetivo central de uma empresa é atrair, cativar, mesma estrutura anterior, só que muda aqui, ó. Fatores de influência dos consumidores. É aquela caixinha da direita, do lado direito, assim que a gente viu. São os fatores culturais, pessoais, psicológicos e sociais. Organizacionais não estão lá naquele descritivo. E a última fala de logística. Então, a logística de transportes, a cadeia de suprimentos, vai além da movimentação de produtos entre diferentes pontos. Uma entrega precisa de auxilia a empresa na redução de estoques e, consequentemente, são reduzidas as atividades de armazenamento e manuseio de materiais. É possível afirmar que, quanto mais precisas forem as operações, mais curtos serão os ciclos de atividades realizadas, como logística de transportes realizados. Como a logística de transportes tem custos elevados, um gerenciamento eficaz é muito importante. E, nesse contexto, é necessário compreender a importância dos demais elementos da cadeia de suprimentos. São eles, exceto: os fornecedores fazem parte da cadeia de suprimentos? Fazem. Os produtores fazem? Fazem. Transportador? Faz. O varejo que vende produto? Faz. Organizadores? Não existe isso aqui. Quem organiza é quem está dentro do centro de distribuição, quem está dentro ou um transportador. Essa figura aqui de organizador não existe. Beleza? Pessoal, estourei 4 minutinhos ali, mas era importante passar esses exemplos para vocês. Vocês podem reparar que são exemplos que a maioria delas que a gente acabou de comentar nos últimos 5 módulos que a gente passou. Então, recomendo que depois reveja essa gravação aqui, dá uma analisada aqui para o vídeo, avalie cada uma das questões, olha se entendeu, se ficou com dúvidas, está tranquilo. Eu tenho certeza que vocês vão fazer uma excelente avaliação, tá bem? Alguma Obrigada. dúvida, pergunta, comentário para a gente finalizar? Ô, Thiago, eu queria ver com você uma situação, cara, que Claro.
as entregas da terceira e o quarto módulo, eles encerraram na segunda-feira, dia 3. Existe alguma forma de reaver essa abertura ou de ter alguma atividade complementar para Ô, Getúlio, recuperar esses pontos? eu vou te ser bem sincero, não sei se alguém aqui já me pediu essa mesma coisa. É, essas gestões de atividade não são feitas pelos professores, são feitas pela equipe da FUMEC Virtual. Então, o meu trabalho é basicamente definir qual é a questão. Eu não tenho poder, digamos assim, para reabrir a atividade. É, é, e em casos muito específicos que eles flexibilizam, como um atestado médico, uma licença, enfim, algo que de fato justifica essa reabertura. Do contrário, cara, infelizmente, eu temo não ser possível, viu? Entendo. Por experiência própria. Não é má vontade nossa de professor de tentar, porque a gente já brigou bastante em relação a isso, mas é um negócio que é complicado, cara. Infelizmente. Eu tô com você, viu, Tranquilo. Getúlio? Eu perdi essa data porque simplesmente comi mosca. Eu achei que era esse final de semana que fechava. Na É, segunda que. Né? Aí durante a Então, semana, quando eu comecei a olhar, fui lá, entrei, o negócio tava travado. Eu falei, o quê? Eu não acredito. 20 pontos, meu Deus, eu perdi. Nossa, fiquei desesperado. Falei, agora é estudar pra prova e é Deus. Fé isso. em Deus. Mas assim, ó, gente, de coração, é, olhem essas questões que eu passei